Olá, eu sou Mike Anthony, recordista mundial de memorização. No vídeo de hoje eu vou ensinar como memorizar textos. Basicamente, isso pode ser feito de 3 formas: memorizando tópicos mais importantes, memorizando por meio da repetição e memorizando palavra por palavra utilizando o Palácio da Memória. Caso você não conheça o método do Palácio da Memória, eu recomendo que você assista o meu vídeo onde eu explico essa técnica, vou deixar aqui no card. Vale ressaltar que memorização de textos não é uma boa estratégia para concursos. Não adianta querer memorizar a apostila toda e achar que vai bem na prova. Se o seu propósito é melhorar o seu desempenho acadêmico, eu recomendo minha playlist Estude Mais Melhor, onde eu ensino técnicas de estudo. O primeiro método é muito simples para aquelas pessoas que já estão familiarizadas com as técnicas de memorização. Você só precisa criar imagens para representar cada tópico do texto e colocá-las em um palácio da memória. Esse método é perfeito para apresentações, porque você provavelmente já vai conhecer o conteúdo e não vai precisar memorizar cada detalhe do texto. O segundo método é mais adequado para caso você deseje lembrar dos detalhes do texto e não tenha tempo suficiente para aplicar o terceiro método. Basicamente, o segundo método consiste em repetir o texto várias vezes até que você consiga lembrá-lo por completo. Isso é basicamente o que a maioria das pessoas fazem quando estão tentando memorizar um texto. Porém, eu vou passar algumas dicas para que vocês possam realizar essa memorização de maneira mais eficiente. Primeiro de tudo, divida o texto em partes. Pode ser, por exemplo, em cada oração. Depois disso, foque em memorizar cada pedaço de cada vez. Quando você for memorizar cada um deles, repita em voz alta. A audição do próprio som da voz vai te ajudar a gravar as palavras na sua memória. Depois que você lê a parte que você está tentando memorizar, tente repeti-la sem olhar para o texto, até que você sinta que consegue relembrar dela com facilidade, sem a ajuda do texto. Depois de memorizar esse pedaço, vá para o próximo. Após algum tempo, quando você for avançando no texto, você vai sentir que as partes iniciais estão ficando menos claras e que você está esquecendo elas. Nessa hora você deve parar, voltar naquelas partes anteriores e tentar relembrá-las. Se você não conseguir relembrá-las de memória, leia novamente e tente recitar de memória várias vezes. E assim por diante. Escrever o texto também vai ajudar a reforçar a memorização. Escreva o texto por completo ou partes dele várias vezes. Além disso, se você precisa de relembrar desse texto por muito tempo, utilize a técnica da repetição espaçada. Se você não conhece esse método, vou deixar aqui no card o vídeo onde eu explico essa técnica. Se você não quiser esquecer a ordem dos tópicos, se você estiver com medo disso acontecer, você pode utilizar o primeiro método que eu expliquei nesse vídeo, junto com o segundo. Assim você vai ter uma memorização muito mais consolidada. Caso você esqueça qual é a próxima parte, você só vai precisar imaginar o Palácio da Memória e relembrar o próximo tópico. Agora o terceiro método. Ele é basicamente o primeiro, só que ao invés de colocar cada tópico no Palácio da Memória, você vai colocar cada palavra. Ou seja, o texto é visto apenas como uma lista de palavras a serem memorizadas. Cada palavra é associada a uma imagem, e cada imagem é colocada no Palácio da Memória, todas elas em ordem, e aí você só vai precisar relembrar o seu Palácio da Memória para relembrar o texto. Claro, esse método é absurdamente demorado. Você vai ter que criar uma imagem para cada palavra do texto. E colocar todas essas palavras no Palácio da Memória vai dar bastante trabalho. Se a sua intenção é apenas memorizar um texto para uma palestra, eu recomendo que utilize o primeiro método. Se o seu propósito é memorizar o texto em si, mas de maneira mais rápida, sem precisar lembrar de cada detalhe, eu recomendo o segundo método. Por exemplo, para alguma atuação ou alguma ensinação. Se o seu interesse é aplicar as técnicas de memorização, utilizar o terceiro método vai ser um ótimo desafio. Caso você deseje aprofundar os seus estudos sobre memorização, vou deixar aqui na descrição do vídeo nomes de livros para vocês estudarem. Também vou deixar um link de um site chamado Art of Memory, onde vocês podem encontrar explicações sobre as técnicas de memorização e também encontrar outras pessoas interessadas no assunto. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Então é isso e até a próxima.